Olá, meus queridos, graça e paz. Estamos nós aqui em mais um dia da leitura bíblica e este dia é o dia 215 e graças a Deus pela sua vida, pela sua perseverança. E antes de nós prosseguirmos aqui com a nossa leitura, não esqueça de compartilhar este vídeo, de divulgar este link, tanto do YouTube como do Instagram, do Facebook. Vamos divulgar a palavra de Deus. E vamos embora, que o tempo não nos espera. E no livro de 2 Reis, no capítulo 15, fala sobre os reinados dos reis daquela época, nos quais foram bem-sucedidos e também aqueles que fracassaram no seu reinado. Isso é muito interessante. Então, a gente percebe dentro dessas leituras, quando nós estamos lendo o livro de Reis, que não são muitos reis que tiveram sucesso, que foram bem-sucedidos, porque o sucesso deles dependia deles adorarem e continuassem a servir o Deus Todo-Poderoso. E muitos deles se desviaram desta adoração ao Deus Todo-Poderoso. Então, os seus reinados não duraram muito tempo, outros fracassaram, outros foram destruídos. Foi assim que aconteceu no tempo dos reis. Então, o capítulo relata que o reinado de Azarias, rei de Judá, foi bem sucedido, pois o mesmo fez o que o Senhor aprova. Esse aí, ele teve sucesso porque ele andou alinhado com a vontade de Deus, ele fazia a vontade de Deus, adorava o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Já o reinado de Zacarias, rei de Israel, fracassou, porque ele fez o que Deus reprova. Então o capítulo vai relatar todos os registros, né? Você vai perceber aí que vai falar de vários reis, e na maioria deles, eles fracassaram. Fracassaram porque desviaram do caminho para adorar os deuses de Baal, e aí deixaram de adorar o Deus vivo e Todo-Poderoso. Então, quando você estiver na sua leitura aí, você vai perceber que a Bíblia vai falar bastante dos reis que fracassaram. São poucos os que tiveram sucesso. Já no capítulo 16 de 2 Reis, dá continuidade aos relatos históricos também dos reis. Especificamente, o capítulo fala sobre o reinado de Acais, que por sua vez também fez o que Deus reprova. E mais, além de adorar outros deuses, levantar altares idólatras, acendendo incenso, imitando costumes detestáveis que o Senhor reprova, ele ainda, olha só, isso aqui foi o mais grave dentro dessa história aqui do capítulo 16, ele ofereceu o seu filho como sacrifício. Na verdade, você vai ver aí na leitura que ele queimou o seu filho em oferta aos deuses de Baal. E aí foi muito grave, foi reprovado também dentro do reinado, diante de Deus, não prosseguiu. E aí nós vamos passar agora para a nossa leitura de Miqueias, capítulo 5, onde o profeta vai falar sobre um novo governo que virá de Belém para governar Israel. E esse governo, ao contrário dos demais, que só faziam o que Deus reprova, veio para fazer o que Deus se agrada, o que Deus aprova. Então era um novo governo. Miqueias, como profeta, veio profetizar, disse: olha, vai agora, Deus já está eliminando todos esses reinados aí que se desviaram do caminho, e ele está trazendo um novo governo, um governo segundo o seu coração, um governo que vai fazer a sua vontade, um governo que vai trazer alegria para o coração de Deus. Era isso que Miqueias estava profetizando agora para o povo de Israel. Então nós vamos ler aqui, ó, o versículo 4, que ele diz assim, ó: ele se estabelecerá e os pastorear na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. Eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. O que a palavra está querendo dizer? Está dizendo que vai vir um novo governo, que esse governo que está vindo agora de Belém é um governo que vai andar alinhado com o coração de Deus, e por andar alinhado com o coração de Deus, a terra vai prosperar, a cidade vai prosperar, tudo vai fluir, porque agora estão alinhados com a vontade de Deus. Era isso que o profeta estava dizendo. O profeta falou para o povo, dizendo assim: agora sim, vai alguém que vocês vão ter um pastor de verdade, alguém que vai cuidar de vocês, que representa Deus na terra. Então, no capítulo 2 do livro que nós vamos passar agora a ler, que é o livro de Coríntios, ele vai falar sobre o perdão, de perdoarmos uns aos outros e sempre termos alegria no Senhor com um coração sincero. Paulo estava preocupado ali com os irmãos da cidade de Coríntios e talvez estivesse ouvindo intrigas, alguém que demonstrava estar cheio do Espírito Santo, mas não perdoava, não amava. E aí Paulo se preocupou, porque ele não estava na cidade
e aí ele ouviu, chegou até ele essa notícia. Aí Paulo escreve a carta se preocupando e pedindo para os irmãos andarem nesse mesmo sentimento, nesse mesmo amor, nesta mesma unidade. Então, é um versículo muito poderoso que eu vou ler com vocês agora, onde Paulo diz assim, capítulo 2, do 2 Coríntios, versículo 17. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Então, nós não mudamos. Isso serve para nós nos dias de hoje. Ele estava falando com o povo de Coríntios, mas serve para os nossos dias também, como eu e você, que lemos a palavra de Deus e aplicamos a palavra de Deus, ensinamos outras pessoas através do discipulado, através do púlpito, através de uma reunião de live. Nós aplicamos a palavra de Deus. Ele disse, nós não negociamos a palavra, nós aplicamos a palavra da salvação, a palavra verdadeira, a palavra de Deus. Esse é o meu e o seu papel. Nós devemos continuar com essa mesma fé, com esse mesmo direcionamento, aplicando sempre com muita coragem e ousadia a palavra de Deus. E aí Paulo estava orientando eles, permaneçam assim, firmes, perseverantes, aplicando essa palavra da verdade, sempre mantendo a fidelidade à palavra de Deus e o amor de Deus com as pessoas. E para fecharmos, o capítulo 3, Paulo fala sobre o véu. Você lembra lá no começo, você estava lendo a Bíblia, você viu falar de Moisés, que Moisés ele ia buscar a Deus, ele entrava para uma tenda e aí tinha um véu que cobria o seu rosto e o povo não poderia ver ali o seu rosto porque a glória de Deus resplandecia sobre o rosto de Moisés. Só que quando nós aceitamos a Cristo, era isso que Paulo estava dizendo, de agora o véu foi rasgado, porque nós aceitamos a Cristo. Ele está falando isso no livro de Coríntios. Então, quando era na época de Moisés, não poderíamos ver o rosto dele, que a glória estava resplandecendo sobre o seu rosto. Só que agora não. Agora nós aceitamos Jesus, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador e o véu foi rasgado. Nós temos acesso direto a ele, acesso direto. Nós podemos agora nos encher da glória de Deus, o nosso Salvador, através de Jesus Cristo. Pois por ele recebemos a pessoa mais importante. Olha, escute isso. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, nós recebemos a pessoa mais importante na nossa caminhada cristã, na nossa vida como servos do Senhor, que é a pessoa chamada Espírito Santo. Agora não tem mais véu, agora nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e nós temos o Espírito Santo sobre nossas vidas. E isso é mais do que poderoso, isso é maravilhoso. Entenda isso e se apodere disso, do que Paulo está falando para o povo de Coríntios, mas ele está falando para nós também nos dias de hoje, para nós nos apoderarmos disso, que o Espírito Santo habita agora em nós, habita em nós e flui dentro de nós. E aí eu vou fechar a leitura de hoje com o versículo 17 do capítulo 3, que ele diz assim, Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E eu declaro isso, querido. Se você é um homem que já aceitou, uma mulher que já aceitou Jesus como seu Salvador, o Espírito habita em você, habita em mim, e por ele habitar em nós, nós somos livres para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, queridos. Até a próxima. Não esqueça de compartilhar esse vídeo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.